Fala, Suspeixão, beleza? Vamos falar de Neymar oferecido ao Flamengo. É o rumor que tá circulando de ontem para hoje na mídia santista, tá? Informação saiu do Nicola, mas o Rodolfo confirmou esse boato, né? Eu confio muito no Rodolfo, eu não acho que ele inventaria nada, então tenho convicção que ele foi apurar e a apuração dele confirmou essa informação, tá? E aí a gente tem que esmiuçar sobre essa possibilidade, vamos também falar sobre a reintegração do Furt, tá? O Furt foi reintegrado ao elenco do Santos a pedido do técnico Kleber Xavier, tá bom? Vamos conversar dessas possibilidades nesse vídeo, tá bom? Vamos lá, vou abrir a matéria aqui do Nicola, tá bom? De novo, o Rodolfo já fez um vídeo falando sobre isso, né? Eu quero repercutir também, que eu acho interessante a gente falar sobre, tá bom? Neymar foi oferecido ao Flamengo para o Super Mundial? Checamos. Em fim de contrato no Santos, Neymar já havia tentado jogar no Flamengo em janeiro. José Boto não confirma a nova reunião. Vamos lá. Sem ofertas de grandes clubes da Europa, Neymar tentou uma vaga no Flamengo para o Super Mundial de Clubes que começa em junho, nos Estados Unidos. Pelo menos é o que garante uma fonte do blog ligada ao rubro-negro. Por meio de seu staff, o craque teria sido oferecido ao rubro-negro. Seu contrato com o Santos vence no dia 30 de junho e não foi renovado. Uma reunião, inclusive, já estaria marcada entre representantes de Neymar e dirigentes do Flamengo, com aprovação do departamento de marketing do clube. Também de acordo com a fonte, alguns dos líderes do elenco rubro-negro, como Alexandro e Danilo, já teriam se mostrado a favor da chegada do craque. Mas, em contato com o blog, o diretor executivo do Flamengo, José Boto, disse desconhecer qualquer reunião para tratar sobre o tema nesse momento. O português reconheceu que Neymar foi sugerido ao Fla assim que rescindiu seu contrato com o Al Hilal, em janeiro. Na oportunidade, porém, Boto e Felipe Luiz optaram por descartar Neymar depois de consultarem pessoas que trabalharam com o craque recentemente. Diante do veto, o ponta, né, o meia, né, fechou o contrato de apenas 5 meses com o Santos. O problema é que as duas lesões na coxa o permitiram jogar apenas 9 vezes. O time também vai mal. Depois de 8 rodadas no Brasileirão, soma apenas 5 pontos e aparece em penúltimo lugar no Brasileirão, com direito a troca de técnico, ameaça de torcidas organizadas e pressão no presidente. Como o Rodolfo confirmou essa informação, então eu vou esmiuçar minha opinião em cima dessa fala aqui. Soa bem estranho, tá? O Sormani, inclusive, até fala sobre isso aqui, ó, só pra citar, né? Sormani rebate informações sobre Neymar no Flamengo. Jornalista explica sobre possível disputa que teve entre os clubes pela contratação do camisa 10. Sormani negou qualquer tipo de contato de Neymar com o Flamengo. Segundo informações do jornalista, o camisa 10 sempre teve como intenção retornar ao Santos. No programa Opinião Placar, a jornalista Isabela Labate informou: quando ele veio ao Brasil, o primeiro plano dele era vir para o Flamengo. Ele queria ir para o Flamengo e foi oferecido. Pelo que tive de informação, o primeiro plano era ir para o Flamengo, pois a ideia era para um time que com certeza disputa títulos, disse ela. Logo em seguida, Sormani rebateu: não, o plano dele nunca foi o Flamengo. Essa é a informação que eu tenho. O Flamengo tentou, mas o plano dele sempre foi jogar no Santos, explicou Sormani, né? Uma dúvida tomou conta do noticiário brasileiro por longas semanas. O debate era sobre qual clube Neymar seria seria jogador em seu retorno ao futebol brasileiro, né? Isso aqui fala daquela tentativa no começo do ano do Al Hilal, tá? Depois da saída do Al Hilal. Agora a gente tem para essa realidade aqui, tá? O Rodolfo apurou que realmente houve esse oferecimento. Se parte do Neymar ou não, a gente não sabe. Eu acredito que parta, tá? É uma possibilidade. O ponto é, o Neymar hoje, tá? Hoje é um atleta cercado de desconfianças, tá certo? É um atleta cercado de desconfianças. Então, a gente fica, né, receoso. Ele precisa voltar a jogar. Esse é o ponto principal, né? Ele precisa voltar a jogar. O Santos não pode simplesmente renovar o contrato dele sem saber se ele vai efetivamente estar em campo. A gente tem até a parada para o Mundial, mais algumas partidas, se eu não me engano, 7. O Neymar precisa estar presente na maioria delas. Jogar minutagem para que o Santos tente, e eu falando só da parte esportiva, não vou nem entrar na parte financeira, tente renovar o contrato dele, né? Se e aí, falando como fã do cara e torcedor do Santos. Se ele volta, se mostra apto fisicamente, o que hoje é uma incógnita total,
que tá disponível, que pode jogar e tal, e a partir disso ele volta, fica bem fisicamente e parte para outro clube, vai ser uma canalice muito maior do que a primeira saída dele para o Barcelona. Porque isso é literalmente usar o clube, só usar o clube. Usou o clube, ficou bem e partiu para um outro projeto. O que eu acho difícil de acontecer, tá? Mas é só minha opinião. É um achismo, não é uma cravada, não é uma informação, porque eu tô tentando apurar a informação também com algumas fontes que eu tenho, tá bom? Ainda não consegui, então eu tô comentando em cima da informação do Rodolfo, tá? Eu acho bem difícil, mas me intriga também esse afastamento que o pai do Neymar tá tendo do Marcelo Teixeira nos últimos tempos. Não se mostra tão presente como esteve em outros momentos. Reformas, vídeos, parceiros comerciais, isso deu uma sumida. E você há de concordar comigo. Realmente deu uma sumida do pai do Neymar aqui. Mas eu não sei se também faz parte da estratégia deles dar uma afastada, dar uma baixada na crista, baixada na bola, porque tava muita repercussão, qualquer atitude ou atividade tava chamando atenção, e eu não sei se isso foi um passo pensado, mas que é estranho, tá certo? Então, é uma situação ainda cercada de desconfianças. Óbvio que time por time, o Flamengo é muito mais time do que o Santos, né? A realidade de pontuação mostra isso. A presença em campeonatos também mostra isso. Mas a gente não tá falando só de time e de qualidade de time, tá? Óbvio que o Neymar vai pensar para ele no melhor projeto possível que faça ele ter mais atenção visando disputa pela seleção e Copa do Mundo. Isso é óbvio. Se for o Flamengo, ótimo. Se for o Vasco, ótimo. Se for o Cruzeiro, ótimo. Se for o Santos, ótimo. O Santos precisa oferecer para o Neymar um time suficientemente bom para que ele possa ser um destaque dentro desse time, e não só um salvador da pátria, como é a realidade de Santos hoje. O Santos não vence sem o Neymar há 100 dias. É um fato. E isso não pode ser uma toada num clube do tamanho do Santos, tá? É um absurdo, mas uma eventual saída dele é um tapa na cara de qualquer torcedor do Santos. Independente, voltei por amor e o escambau. Se sair e ir para qualquer clube brasileiro, qualquer um, cara, independente se esse time é mais forte ou não, ele tá simplesmente sendo só egoísta. E aí vai independente de informação que eu possa colher, tá? Mas estou me baseando na informação partindo do Nicola e apurada pelo Rodolfo, beleza? Aí a gente tem a outra notícia, mas antes vai lá na Fute Fanatics, tá? O link tá aqui no QR Code que você aponta aqui para a tela e já vai direto, ou o primeiro link é da descrição e você tem 7% de desconto na loja toda, em produtos do Santos, em produtos de qualquer outro clube, brasileiro, europeu ou de seleções, ou de outros mercados, como MLS, mercado asiático, né? E produtos de todos os departamentos, casual, esportes, tá certo? Tudo, 7% de desconto nesse cupom que está aparecendo na tela. Peixão na Fute 7. Inclusive, se um produto tiver desconto já aplicado, tipo, tem 20% de desconto e você botar o Peixão na Fute 7, tem mais 7% de desconto, tá certo? Então vai lá na Fute Fanatics que eu garanto que você vai curtir a melhor loja esportiva deste país, quiçá da Galacta. Fechado? Beleza. Seguindo aqui, tem a notícia da reintegração do Furt, né? Notícia do Musetti. Santos, atacante de 1 milhão por mês, é reintegrado após 5 meses fora. O atacante Júlio Furt foi reintegrado ao elenco profissional do Santos, com 5 meses de atraso. Eu não tô nem entrando na qualidade do jogador e no que ele pode entregar. Tô falando em atitude, tá bom? Furt voltará a treinar com o grupo principal do Santos nesta quarta-feira. Ele foi reintegrado pelo técnico Kleber Xavier. O argentino, de 35 anos, estava afastado desde o fim do ano passado e treinava em horários alternativos. O centroavante não esteve nos planos do ex-treinador Pedro Caixinha. O Peixe entendeu que deixar Furt treinando separadamente aumentaria a chance de uma saída, mas não foi isso que ocorreu. O atleta sentou no contrato, recusou uma proposta de empréstimo do Juventude e dificultou a rescisão contratual.
A ideia agora é ver se Furt pode ser útil. O Santos já tem 3 centroavantes, Tiquinho Soares, David Washington e Luca Meireles. E Tassiano também pode fazer a função. Furt ganha mais de 1 milhão por mês, em um contrato até dezembro de 26. Ele só poderia ser negociado em julho, na reabertura da janela de transferências. O experiente atacante alternou bons e maus momentos na Série B em 2024 sob o comando de Fábio Carille e foi dispensado por Caixinha. Ele é ídolo do Atlas, né? Antes de topar jogar no Santos em 2023. Ponto aqui. Ele não viveu bons e maus momentos na Série B, não. Acho que ele viveu maus momentos em 2024. É a minha opinião. O Furt foi bem em 23, antes da queda. A gente tinha no Furt uma esperança de que ele poderia ser um cara que ia sobrar na Série B, né? A gente olhava muito pro Furt de uma maneira que o vascaíno olha pro Verratti, mais ou menos. Eu acho que o Verratti é mais jogador, tá? Só tô fazendo um comparativo, uma perspectiva que a gente olhava pro Furt do mesmo jeito que o vascaíno olha pro Verratti, com uma esperança de ser um pilar do time tecnicamente, jogo aéreo, etc. Mas ele não foi, né? Problemas físicos, ficou muito tempo fora, se machucou várias vezes, perdeu a posição de titular pro Wendel Silva, que é horrível, né? Mas na Série B mostrou certo talento, né? Perdeu posição pro Morelos também, que hoje está no Atlético Nacional, emprestado pelo Santos. Mas deixar o Furt treinando em separado para tentar forçar ele a sair foi uma cagada homérica, assim. Por quê? Porque é um atleta já de 35 anos, no seu último grande contrato da carreira, possivelmente. É óbvio que ele ficaria sentado em cima do contrato. É muito difícil um atleta abrir mão de tanto dinheiro assim. Até porque eu acredito que a atitude da diretoria do Santos com ele foi sacana. De tentar forçar ele através de um afastamento. O cara sentou no contrato, ganha 1 milhão por mês, ele tem tudo ali do bom e do melhor, sem a cobrança. Né? Porque o torcedor entendeu, num geral, de que o Furt foi afastado não por só condição técnica, mas pela uma sacanagem mesmo do futebol. Né? Então, deixa o cara treinando o elenco, mesmo que você não utilize. Ele não fez nada de errado para ser colocado num portão separado. Entende? É só esse o ponto de vista, né? Ele não foi um cara marcado pelo rebaixamento com uma negatividade em cima dele, por exemplo, como foi o caso do Lucas Lima, do Dodô, esses outros jogadores. O Furt não passou por isso, ele passou ilibado pelaquela situação, assim como o Tomás Incon, por exemplo. Então não tinha cabimento de dar esse afastamento pro cara. Eu acredito que se o Furt estivesse integrado ao elenco, não fosse utilizado e tivesse uma conversa franca, sem ser sacana com o cara, falar, ó, cara, a gente vai buscar um clube pra você, a gente não tá te utilizando, a gente pode buscar um clube e tal. Ele poderia eventualmente até aceitar uma redução ou um empréstimo, mesmo que o Santos pagasse parte do salário, mas como ele foi simplesmente afastado e escanteado, ele sentou no contrato e ficou treinando, cumprindo as obrigações dele. O Furt já não acredito que ele vá pensar, pô, vou voltar pro México e recuperar a forma. Entendeu? Ele já veio com 33 anos, ele tá com 35 agora. Ele tem um contrato de 1 milhão por mês até o fim do ano que vem. Gente, é quase 20 milhões de reais que ele tem para receber do clube. Quem que vai abrir mão de 20 milhões de reais, cara? Você abriria mão de 20 milhões de reais por amor ao Santos? Eu acho muito difícil, cara. Então, esse é o ponto. Né? É essa que eu entendo que é a sacanagem com o cara. E eu não tô falando nem do aspecto técnico. Porque eu acho que tecnicamente o Furt está muito abaixo mesmo. Do Tiquinho, do Tassiano, do David. Se ele voltar, entrar em campo e jogar bem, eu vou ficar extremamente surpreso. Extremamente. Porque o Furt de 2024 não aconteceu assim. Ele simplesmente não jogou bem. Em nenhum momento. Entende? Esse é meu ponto de vista. Tá? E aí tem mais duas informações. As duas do Mussete. Uma é sobre o eventual retorno do Neymar, né? Neymar avança em recuperação, aqui é só a parte técnica, tá? Que eu quero conversar com vocês. Neymar avança em recuperação e pode reforçar o Santos já na Copa do Brasil contra o CSA, o CRB, aliás, né? Neymar pode voltar ao Santos contra o CRB, do Mosset mesmo. Pela Copa do Brasil dia 22 de maio, ou seja, daqui 7 dias, né? Daqui uma semana. Neymar avançou na recuperação e tem chance de ficar à disposição no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o CRB, que o Santos não é favorito. Tamanho o momento conturbado do nosso clube.
A partida ocorrerá no dia 22 de maio no estádio Rei Pelé. O Santos entende que mesmo que Neymar jogue por apenas alguns minutos ou nem entre em campo, já será capaz de melhorar o ânimo do time. Olha o que virou o Santos, cara. O UOL antecipou a possibilidade da antecipação de volta no dia 10 de maio. O Peixe previa Neymar em campo somente contra o Botafogo no dia 1º de junho, mas o tratamento evoluiu melhor do que o esperado. O camisa 10 faz a transição do departamento médico para o campo e já não sente mais nenhuma dor. Neymar ainda não treinará com os companheiros nessa quarta-feira, mas ainda nessa semana deve ser liberado para as atividades mais intensas. No momento ele trabalha no gramado, porém com movimentações leves e sem choque físico. O Astro diz a pessoas próximas que já gostaria de enfrentar o Corinthians no domingo, porém o Santos e o staff do Meia consideram que ainda é cedo. O retorno diante do CRB virou uma possibilidade real. Neymar até já trabalha com a possibilidade de ser convocado pela seleção brasileira. Os primeiros jogos de Carlo Ancelotti serão contra Equador e Paraguai nos dias 5 e 10 de junho. A definição da reestreia e de quantos minutos poderia jogar dependerá da evolução nos próximos treinos. Fato é que Neymar deve ir até Maceió, mesmo que tenha condições plenas, que não tenha condições plenas de atuar. Cara, ele ser convocado para a seleção é um absurdo, assim, um absurdo completo. Tipo, não justifica uma convocação. Nada, nada. Aquela no Paulista já não justificava, mesmo eles tendo jogado 7 jogos seguidos ali. Aquela ali já não justificava, mas tinha mais fundamento do que essa. Cara, se ele voltar dia 22, jogar dia 1º e já no dia 5 ele ser convocado, é um absurdo. Por mais que ele seja talentoso, por mais que ele seja ídolo do clube, por mais que ele seja um cara importantíssimo que pode sim ser bom para a seleção. Não é essa a realidade de hoje. Não tem que trocar os pés pelas mãos. Eu não duvido de uma convocação, mas não é por merecimento, é pelo nome, só pelo nome. É a mesma coisa, dadas as devidas proporções, quando o Ronaldo volta a ser chamado pelo Felipão antes da Copa de 2002, porque não estava jogando também, tá? Foi meio uma bancada do Felipão na época. E mais uma do Musetti Santos é notificado pela FIFA e vê Pedro Caixinha irredutível por acordo. O presidente do Santos, inclusive, falou esses dias aí que estava tudo caminhando bem para um acordo, uma conversa entre eles tinha acontecido e o Caixinha estava disposto a fazer um acerto e tal. Mas não. Santos foi notificado pela FIFA e ainda se vê distante de um acordo com o técnico Pedro Caixinha. A FIFA notificou o Santos nesta terça-feira, dia 13, pela cobrança de cerca de 15 milhões na ação realizada por Caixinha. Os valores envolvem a multa rescisória da antiga comissão técnica. O Peixe agora tem até o dia 2 de junho para recorrer. Não houve contato recente com Pedro Caixinha ou com seus advogados. O UOL apurou que o profissional se sente maltratado pelo clube da Vila Belmiro. O Santos tenta ganhar tempo, pois não tem dinheiro disponível e vê o treinador português irredutível por acordo. A rescisão do contrato na CBF ocorreu de forma unilateral. Aqui, cara, só um detalhe, tá? Eu acho que o Caixinha também foi meio sacana, entre aspas, aí. Ah, não vou assinar e tal, não quero, não sei o quê. Eu acho que tem as partes dos acordos que eu acho que o Santos tem que cumprir acordo, né? A gente acertou e tal, mas assim, o Caixinha não assinar nem o pedido de demissão é um absurdo, porque mesmo ele assinando, ele tem direito a receber o valor de qualquer maneira. Tá no contrato, ele tem que receber. Ele não assinou por birra, né? A rescisão dele, a dispensa dele, a demissão dele. Ele não assinou por birra. Não tem outra forma para dizer isso aqui. Porque se ele já vai receber o valor da multa rescisória, independente do tempo, se ele vai receber isso, por que ele não assinou a demissão dele? Porque ele não queria, né, aparentemente, que o Santos seguisse em frente a sua vida. Porque sem assinar a rescisão, o Santos não poderia contratar um novo treinador, independente de quem fosse. Por que o Santos não poderia? Porque o Caixinha tinha que assinar. E por que ele não assinou? Entende? Porque ele queria o dinheiro ou na hora, que eu acho que é o certo pelo que foi acordado, né? Ou não assinaria. Então ele meio que jogou com isso. Mas se ele assina, ele vai ter que receber de qualquer jeito. De qualquer maneira. À vista ou parcelado aí depende dele. Mas se tá no contrato à vista, ele tem que receber à vista do mesmo jeito, cara. Essa é a realidade. Ele não assinou por birra, tá? Pessoas próximas à Caixinha argumentam que a única proposta do Santos foi pelo pagamento parcelado em 3 anos. A rescisão do acordo com o contrato precisava ser paga à vista em até 10 dias após a saída.
O Peixe, em contrapartida, diz que buscou um parcelamento menor e sem sucesso. Em entrevista ao UOL, o presidente Marcelo Teixeira afirmou que o acordo estava próximo e que Caixinha havia enviado uma mensagem cordial. O técnico nega. O Santos admite o problema, mas entende que a situação ainda está sob controle, pois o caso vai demorar na justiça. Esse processo é diferente da dívida com o Arouca por João Basso. A FIFA deu prazo de 45 dias para o pagamento de 16 milhões. Essa multa rescisória de Pedro Caixinha gerou um debate interno no Santos. O CEO, Pedro Martins, foi cobrado pelo alto valor e as condições de pagamento em caso de demissão. O dirigente argumenta que Caixinha tinha acerto encaminhado com outro clube, que nenhum treinador havia aceitado o Santos e que o clube tem histórico recente de muitas demissões. Aí você tirou um salário de 350 mil, aumentou para 1 milhão e deu uma multa de quase 20 milhões de reais para o treinador. Isso é gestão, né? Parabéns, Marcelo Teixeira e Pedro Martins, pela competência. É ímpar a competência de vocês. Eu tô de queixo caído, boca aberto, com tanta competência, cara. É tão competência essa gestão do Santos, assim, é uma competência tão grande que eu fico quase sem palavras para descrever tamanha competência, tamanho empenho, tamanha dedicação. Essa reconstrução do Santos é a melhor que eu já vi na história do esporte. Faça-me o favor, cara. Puta merda. Mas eu quero te ouvir, tá bom? Diz a sua opinião nos comentários, o que você acha dessas informações, dessa possível, eventual ida do Neymar ao Flamengo, esse oferecimento do atleta por parte de seu staff, tá? Se você acredita ou não, o que você acha disso. E diz também sobre a sua opinião sobre a reintegração do Furt, a pedido do Kleber Xavier. Kleber Xavier este que pediu também a contratação de um departamento de psicologia no clube. Teve que vir um técnico e falar, olha, precisa para realmente fazer alguma coisa, né? E sobre essas outras informações, a do Caixinha e a da volta do Neymar, o que você espera, tá bom? Eu vou falar bem a verdade, cara, de coração aberto. Eu tô bem desesperançoso já com relação ao Neymar. Eu não sei se é porque a gente já caiu e já deu merda antes. Eu acho que eu esperava um ano muito mais, eu não digo vitorioso, eu digo mais ameno, pelo menos mais tranquilo. E a desgraça é do mesmo jeito, a porrada é do mesmo jeito, cara. O Santos, o Santos tá num processo de apequenamento que é difícil. Eu tô pensando em fazer algum outro tipo de conteúdo pra gente tentar se apegar em algo, sabe? Eu fiz em 2021, se eu não me engano, um vídeo disso, falando muito de como é a nossa relação com o clube e tal. Eu acho que eventualmente eu vou fazer isso de novo, em breve, tá bom? Deixe sua opinião aí, a gente vai se falando nos próximos vídeos. Fiquem com Deus, um beijo, um queijo para todos. Até a próxima e valeu.